Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje iremos fazer a atividade. Eu já dei para vocês aí do nosso curso de trigonometria na circunferência 8 teorias, 8 vídeos falando sobre teoria e exercícios. Vamos dar uma pausa e hoje iremos fazer aí uma revisão dessas 8 aulas que nós fizemos e aí iremos fazer um total de 6 questões, tá bem? E aí pegando tudo que a gente já viu. Mas antes, não se esqueça, se inscreve aí no canal e aciona o sininho para receber as atualizações. Vamos dar aí uma força ao canal, tá bem? Então vamos lá, vamos para a primeira questão dessa nossa revisão de 6 questões. Que diz assim: determine a medida do menor ângulo alfa formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 2 horas e 40 minutos. Essa questão eu fiz uma bem parecida, se eu não me engano, no primeiro vídeo, tá? Então tá aqui ó, a marcação do relógio, o ponteiro dos minutos marcado aqui no 8, que é 40, 40 minutos. E aqui entre o 2 e o 3, que marca aí 2 horas, tá bem? Então vamos passo a passo. Pessoal, lembre que a cada hora nós temos um total de 30 graus. Por que 30 graus, Seninha? É só pegar 360 e dividir por 12, que é 12 horas. Significa dizer que cada hora vai ter aí 30 graus. Então eu fiz aqui para vocês um esqueminha. Olha ele aqui, ó. Pegando, ó, pessoal, do 8 até chegar no 2. Calma que não vai chegar até o 2, né? Você vê que o ponteiro aqui das horas está entre 2 e 3. Ele está aí depois do 2. Mas vamos supor que os ponteiros estão no minuto no 8 e a hora no 2, tá? Significa dizer aí que nós teremos um total de 180 graus. Por que, Sena? Perceba, do 8 até o 7 aqui, nós temos 30. Até 6h30, até 5h30, até de 5 horas, de 4 horas para 5 nós temos mais 30 graus, de 3 horas para 4, mais 30 graus, de 2 horas para 3 nós temos 30, tá bom? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, perceba que aqui o ponteiro das horas ele está depois do 2, tá? Se eu prolongar aqui, ó, até bater no 2, existe aqui um pedacinho aqui que eu chamei de ângulo alfa, percebeu aí? E esse outro ponteirozinho aqui, ó, fechadinho aqui, que é o que eu quero, o menor ângulo entre os ponteiros, eu chamei de x. E o do ponteiro até chegar aqui o 2, eu chamei de beta. Então, para se achar o x é fácil, é só pegar o beta e retirar o alfa. Tá? Então, tá aqui, ó, x é o menor ângulo, né, entre os ponteiros e o beta é tudo, tirando o alfa aqui, eu acho aqui o x que é o menor ângulo, tá bem? Mas vamos lá, vamos calcular. É o seguinte, pessoal, perceba que do 8 até o 2, nós temos o beta, tá? Que vai ser um total aí de 6 de 30, ou seja, 6 vezes 30 graus. Vai ficar dessa forma aqui, ó. O beta, né, vai ser aqui do ponteiro até chegar aqui no 2, tá certo? Ele vai passar do ponteiro das horas. Tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 30. Menos o alfa, que eu vou tirar esse pedacinho aqui, pois o ponteiro das horas está antes, tá bom? Aliás, está depois do 2. Eu tenho que tirar esse pedaço aqui que não me interessa, que eu chamei ele de alfa, tudo bem? 6 vezes 30 dá 180, menos o alfa. Eu tinha falado para você que para achar os excedentes, eu utilizo aí uma regra de 3, que essa partezinha aqui, ó, que nós passamos, que a ponteiro das horas passou, ele corresponde ao 40 minutos. Então vamos fazer uma regrinha de 3 aí. Ou seja, para cada uma hora eu tenho 30 graus, ou seja, uma hora é 60 minutos. Então 60 minutos nós temos 30 graus. Quantos graus equivale aí a 40 minutos? Então vamos lá, 40 está para o alfa, porque esse 40 minutos é justamente esse alfa aqui, beleza? Fazendo a regrinha de 3 aqui, 60 vezes alfa está aqui, 40 vezes 30 está aqui, 40 vezes 30 é 1.200, que eu vou pegar agora esse 1.200 dividir por 60, vai dar 20 graus, tudo bem? Então 180 tirando aí o 20, que é do alfa, nós temos aí 160 graus. Então o ponteiro aqui dos minutos até o ponteiro das horas, que eu chamei de x, ele equivale a 160 graus, tudo bem? Bem fácil, bem tranquila essa questão. Vamos ver agora a questão 26. A questão 26 é para verificar se os arcos abaixo são côngruos. O que é côngruos? Que são iguais, eles são congruentes. É aquela, se eu não me engano, é a segunda aula que diz, ó, ele pode dar vários giros,
mas aonde ele parou com relação ao outro arco, se os dois pararam no mesmo ponto de ângulo, significa dizer que eles são côngruos. Mas existe uma maneira mais fácil de você resolver isso. É simples. É só você pegar eles, os dois ângulos, subtrair. O seu resultado você divide por 360. Se o resto der zero, é porque eles são côngruos. Se o resto der, aliás, se tiver resto na divisão, significa dizer que ele não é côngruo. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar o 10.230 menos 8.390, fazendo aqui essa subtração, eu vou ter 1.840. Se eu pegar esse 1.840 graus e dividir ele por 360, ele vai dar 5, mas ele vai sobrar. Ele vai ter um resto aí de 40. E quando há resto, significa dizer aí que os arcos não são côngruos. Então, 10.230 e 8.390 não são côngruos, tá? Porque teve resto na sua divisão por 360. Vamos ver agora o 3.000 e o 1.200. 3.000 menos 1.200 dá 1.800. Pegando agora esse 1.800 dividido por 300 dá 5 e o resto é igual a zero, ou seja, não tem zero, não tem resto, não, o resto é zero. Significa dizer que os arcos medindo 6.000, 3.000, tá pessoal? Tem um erro aqui, ó. O arco medindo 3.000 e 1.200 são côngruos, conserte aí, tá? Aqui não é 6.000, aqui é 3.000 e aqui é 1.200, tudo bem? Então, a letra A não é côngruo e a letra B, sim, é côngruos. Tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira questão. A terceira questão é o seguinte. Obtenha o valor do seno de 240 graus e do cosseno de 330 graus e encontre a simetria referente ao primeiro quadrante. O primeiro quadrante está aqui, ó, pessoal. Em primeiro lugar, vamos logo para o seno de 240 graus. Está aqui. Vamos analisar primeiro os sinais nos seus quadrantes. Isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro quadrante, ele é positivo. O segundo é positivo. O terceiro e o quarto quadrante no seno, ele é negativo. Mas o que interessa para a gente é o 240, que ele está no terceiro quadrante. Já sabemos que a resposta dele vai ser negativa. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir. É o seguinte. A simetria dele com relação ao primeiro quadrante é aqui, ó, pessoal. Eu vou prolongar aqui, ó. Prolonguei. Então, esse arco aqui, alfa, é a simetria referente ao primeiro quadrante. Então, vamos achar esse ponto de simetria aqui com relação a 240 para o primeiro quadrante. Para isso, eu vou usar aqui, ó, o nosso desenhozinho de simetria, aula 4, se eu não me engano, tá bom? Então, vamos lá. Perceba o seguinte, para achar o simétrico, observe que o 240 ele está no terceiro quadrante e aqui no terceiro quadrante, para a simetria, ele é π mais alfa. Eu quero saber quem é esse alfa aqui, tá? Então, vou pegar 240 graus igual a π mais alfa, ou ele aqui. Sendo que π, pessoal, lembra que π é 180, tá bom? Então, vai ficar 240 igual a 180 mais alfa. Eu vou passar o 180 para junto do 240 subtraindo, ele vai ficar assim. 240 menos 180 vai dar 60. Então, o ângulo aqui de simetria para os primeiro quadrante, que é o valor do alfa, é de 60 graus. Então, achamos a simetria. Isso é importante para poder determinar aí o seno de 240 graus. Logo, eu já sei que o seno de 240 graus é o mesmo seno de 60, porém negativo, tá, pessoal? Ó, seno de 240 é o mesmo seno de 60, agora negativo, porque ele está no terceiro quadrante. Tá aqui. Sendo que o seno de 60 na nossa tabela é raiz de 3 sobre 2. Significa dizer que o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? A mesma coisa iremos fazer com o cosseno de 330, que é a segunda pergunta aqui. Beleza? Vamos lá. Tá aqui, 330. Vamos estudar aqui com relação ao cosseno os seus sinais. Lembre que o primeiro aqui e o quarto ele é positivo, o segundo quadrante e o terceiro ele é negativo. Como você quer determinar o 330, a nossa resposta aí vai ser positiva, porque ele está no segundo quadrante. Tudo bem? Agora a simetria para o primeiro, pessoal, é essa aqui, ó. Ele sobe para cá, tá bom? Ele não vai para aqui, ó. Se eu
prolongar para cá, ele vai para o segundo. Percebeu? Ele quer para o primeiro, então ele vai seguir dessa forma. E o ângulo de simetria, o arco de simetria com relação a 330 é o alfa, tá? Vamos de novo para aquele nosso desenho de simetria. Perceba que o 330, ele está aqui no quarto quadrante. Eu preciso descobrir quem é esse alfa aqui, que é a simetria de 330. Então, eu vou pegar 2π menos alfa igual a 330. Olha ele aqui. Lembre que 2π é 360, tudo bem? Então, ó, vou pegar esse alfa e entrar para cá positivo e esse 330 vou passar para cá positivo. Ele vai ficar dessa forma aqui. 360 menos 330 dá 30 graus. Então, o eixo de simetria aqui com 330 é 30 graus. Percebeu? Então, perceba agora o seguinte, que o cosseno de 330 é a mesma coisa que o cosseno de 30, agora positivo. Na nossa tabela, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Logo, o cosseno de 330 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Beleza? Fiz aí tudo resumido para vocês entenderem melhor. Vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte. Dado o seno de x igual a menos 12 sobre 13, com x maior que π e menor que 3π sobre 2, determine o cosseno de x. Perceba o seguinte, pessoal, existe uma condição aqui, ó. Para ele achar o cosseno, ele tem que estar no terceiro quadrante, ó, entre π e 3π sobre 2, ou seja, o π é 180, 3π sobre 2, 270. Vou ter a tabela para vocês aqui, ó. Ele quer que determine o cosseno que está entre π e 3π sobre 2, ou seja, no terceiro quadrante. Logo, a minha resposta do cosseno tem que ser negativo, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço para achar o cosseno? Eu vou usar a relação fundamental. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do outro ângulo igual a 1. Essa formulazinha que eu tinha dado para vocês aí. Esse seno eu já tinha dado, que é o menos 12 sobre 13, no parênteses, e elevar ao quadrado, tá, pessoal? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Repeto, mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Ou ele aqui. Vamos resolver. Como aqui o expoente é par, resposta positiva, tá? Então, 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. Mais o cosseno ao quadrado do x, que é igual a 1. Tudo bem? Eu agora vou pegar essa fração, passar para cá atrás, ó, atrás do 1, negativo. Ele vai ficar dessa forma, tá? Maneira fácil de fazer. 169, 169 vezes esse 1 dá 169. Menos 44, pessoal, vai dar 25. Então, o numerador aqui, ó, vai ficar 25 sobre 169. Beleza? Ou ele aqui. Agora, lembre que esse expoente aqui, ele dá a ordem para ficar uma raiz quadrada deste resultado, ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 169. Tudo bem? Ó, raiz quadrada de 25 é 5. E a de 169 é 13. Vai ficar mais ou menos 5 sobre 13. Vamos separar o positivo do negativo. Separando aqui, o positivo não me interessa. Lembra que o resultado tem que estar no terceiro quadrante, obedecendo essa regra aqui. Tá? Então, o resultado dele tem que ser negativo. Logo, a resposta da questão 29 é menos 5 sobre 13. Beleza? Vamos agora para a nossa quinta questão e penúltima, né? Vamos lá, vamos resolver isso aqui, ó. Seja alfa um número real pertencente ao intervalo π, 3π sobre 2, sabendo que a tangente de alfa é 4, qual é o valor do seno de alfa e de cosseno de alfa? Pessoal, tem uma condição aqui, ó. Π, o valor tem que estar entre π e 3π sobre 2, ou seja, no terceiro quadrante, tudo bem? Ele tinha dado para mim tangente de alfa, que é igual a 4. Vocês sabem aí que na aula de tangente, que tangente é seno sobre cosseno. É aquela aula da relação entre tangente, seno e cosseno. Aquele vídeo lá, dê uma olhadinha, tá bom? Então já sabemos que a tangente, ele é seno sobre cosseno. Ou ele aqui. Essa tangente de alfa é 4. Então aqui eu vou colocar 4, que é igual ao seno do alfa sobre cosseno de alfa. Beleza? Vou fazer o meio pelos extremos aqui, ó. Vou pegar esse cosseno, vou passar para cá multiplicando 4 e o seno fica sozinho. Fica dessa forma aqui, ó, pessoal.
Cruzando, né? Seno de alfa vezes 1 dá seno de alfa. 4 vezes o cosseno de alfa dá 4 cosseno de alfa. Parou aí. Aí você diz, Seninha, como é que eu vou fazer agora? Vamos usar aí a relação, né? Aquele do seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Beleza? Vamos lá. Eu agora já tenho esse seno aqui, que é 4 cosseno do ângulo alfa. Vou colocar no parênteses e elevar ao quadrado por conta da fórmula aqui. Beleza? Olha ele aqui, ó. E repete o mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Beleza? Vamos continuar. 4 ao quadrado dá 16. Tá ele aqui. Cosseno de alfa ao quadrado fica cosseno ao quadrado de alfa. E repete aí o mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Tudo bem? Vamos seguir. Ó, 16 cosseno ao quadrado de alfa mais 1 cosseno ao quadrado de alfa vai dar 17 cosseno ao quadrado de alfa. Uma observação, pessoal. O cosseno está ao quadrado aqui e aqui está o cosseno de alfa ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Isso é um erro aqui de digitação. Então vamos lá. 16 cosseno ao quadrado de alfa mais 1 cosseno ao quadrado de alfa dá 17 cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Beleza? Esse 17 está dividindo, está multiplicando, eu passo ele dividindo, vai ficar o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre 17. Perceba que esse 2 aqui ele dá uma ordem para ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 17. Agora sim, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. A de 17 é irracional, ele permanece na raiz. Olha ele aqui, ó. Pessoal, irracional aqui, ó, no denominador, tem que racionalizar. Então, eu vou pegar a raiz 17 vezes 1 e vezes a raiz 17. Aqui, 1 vezes a raiz 17 dá a raiz de 17. Raiz 17 vezes a raiz 17 dá o próprio 17 sem raiz, tá bom? Ele aqui vai ficar mais ou menos a raiz 17 sobre 17. Separando o positivo do negativo, tá aqui. Lembre que ele está querendo no terceiro quadrante e o cosseno do terceiro quadrante ele é negativo, tá, pessoal? Então, o positivo não me interessa. Lembra, ó, cosseno no terceiro quadrante ele é negativo. Então, corta aqui o positivo, logo o cosseno de alfa é menos a raiz de 17 sobre 17. Achamos aí a metade da questão, beleza? Vamos agora procurar o seno. O seno é o seguinte, vamos usar isso aqui, ó. O seno é 4 vezes o cosseno. Nós tínhamos achado menos a raiz de 17 sobre 17 para o cosseno, vou substituir aqui, né? Lembre que o seno ele fica negativo também, tá, pessoal? O resultado. Então vamos lá. Vai ficar 4 vezes o cosseno de alfa, que é menos raiz de 17 sobre 17. 4 vezes a raiz de 17 aqui dá 4 raiz de 17 negativo, né? Tá aqui, sobre 17. Essa é a resposta lá do seno. E ele deu negativo porque está no terceiro quadrante, segundo a informação que ele deu aqui em cima. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, para a nossa última questão. Me disseram aí que essa questão foi muito difícil. Não é difícil, é muito simples. É só você trazer tudo em função do seno e do cosseno. Isso aí é a nossa 8ª aula. Tá bem? Que eu falei sobre secante, aonde o secante é o inverso do cosseno e o cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente, que é cosseno sobre seno. Tudo bem? É a nossa 8ª aula. Quem não entendeu, pausa, vai lá na 8ª aula, vê lá como foi que eu fiz algumas questões, dê a teoria e volta para resolver essa questão aqui da Cefet em Minas Gerais. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos resolver. Ó, trazer tudo em função do seno e cosseno é a grande sacada dessa questão. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Secante, pessoal, é 1 sobre cosseno. E eu vou repetir o menos cosseno de x. Olha aqui, ó. Cossecante é o inverso do seno de x, ou seja, 1 sobre o seno de x, e vou repetir o menos seno de x. Beleza até agora? Perceba que eu tenho uma fração aqui, uma fração, eu vou fazer o MMC aqui. Mas para ficar mais rápido, eu vou fazer o seguinte, cosseno de x vezes o vizinho aqui do lado, ó, repete 1 menos cosseno de x vezes o cosseno de x, dá cosseno ao quadrado de x, vai ficar dessa forma aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x, você mantém o denominador cosseno de x. Tudo bem? Vamos aqui, ó. Repetir o 1, tá ele aqui, menos tá ele aqui. Seno de x vezes o seno de x vai dar seno ao quadrado de x. E você mantém o denominador seno de x. Tudo bem? Aí você diz, Seninha, chegou aqui, eu não fiz mais nada. Calma, que tem uma pegadinha aí.
Lembra lá da relação fundamental, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo que é alfa? Se eu pego aqui o cosseno, passo aqui para o segundo membro, fica 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, percebeu? Se eu faço o contrário, pego o seno e passo aqui para trás do 1, vai ficar 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Você diz, Seninha, para que estás fazendo isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Olha aqui. Significa que eu vou trocar ele por seno ao quadrado de alfa. E aqui, ó, 1 menos o seno ao quadrado de alfa é o cosseno ao quadrado de alfa. Vou trocar ele por cosseno ao quadrado de alfa. Vamos lá. Tá ele aqui, ó. Trocando esse aqui por seno ao quadrado de alfa. Tá ele aqui, a igualdade. Troquei. Repete o denominador cosseno de x. 1 menos o seno ao quadrado de alfa é o próprio cosseno ao quadrado de alfa. Tá aqui, repete o denominador seno de x, tá bom? Então, ó, 1 menos o seno ao quadrado de x é a mesma coisa do cosseno ao quadrado de x. Repete o denominador seno de x, tudo bem? Vamos fazer aquela regra, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha ele aqui, ó. Vamos lá. Seno ao quadrado de x vezes o seno de x dá seno ao cubo de x. Olha ele aqui. Cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x dá o cosseno ao quadrado de x. Pessoal, seno sobre cosseno, seno sobre cosseno é quem? É tangente. Como ele está ao cubo, vai ficar tangente ao cubo de x. Dessa forma aqui. Significa dizer que nós estamos falando aí da alternativa C. Percebeu? Considerada aí a questão de média para difícil. Tranquilo aí? Pessoal, é isso aí. Fizemos a revisão dos 8 vídeos do nosso curso de trigonometria na circunferência, tá bem? A próxima aula nós iremos continuar aí com a teoria. Não se esqueça, vem aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as atualizações, que também é para dar uma força aí ao canal Sena, divulga com seus amigos, tá bem? Por hoje é só e até a próxima.